Então vamos lá para a nossa aula sobre entalpia de ligação. Primeiramente o conceito. Entalpia de ligação é a energia necessária para romper 1 mol de ligações químicas. 1 mol basicamente é só um número grande, 6 vezes 10 elevado a 23. E quando eu quebro 1 mol dessas ligações químicas, eu preciso necessariamente de absorver energia para conseguir romper essas ligações. Então sempre que eu estiver falando de entalpia de formação, eu estou falando de um processo endotérmico, ou seja, com ΔH maior que 0. Tá, Sael, mas por que a ligação ela precisa absorver energia para conseguir romper? Pensa comigo, oxigênio na atmosfera. A gente encontra oxigênio na forma só do O, sozinho? O átomo de oxigênio sozinho? Não, a gente encontra na forma do O2, que é o gás oxigênio que a gente usa para respiração, e o O3, que é o ozônio que está lá na camada de ozônio. Então a gente pensa que, como são encontrados na forma de moléculas diatômicas, triatômicas, ou seja, eu preciso de mais átomos dentro de uma molécula, necessariamente a forma mais estável é quando os átomos estão ligados. Se a gente for olhar graficamente falando assim, ó, eu tenho esse gráfico que fala de energia, e aqui eu estou falando da ligação, não do oxigênio, mas estou falando da ligação do hidrogênio, que também está presente no ar atmosférico. O hidrogênio, se ele estiver fazendo ligação química, ele tem uma menor energia do que se eu tiver os dois hidrogênios aqui separados. Se eu tenho os dois hidrogênios separados, eles estão mais energéticos, mais instáveis do que se eles formarem a ligação. Então pensa comigo, a ligação está formada, ele está no estado de menor energia. A partir do momento que eu vou quebrar essa ligação, eu vou para um estado de maior energia. Então esse processo aqui, ó, que está representado aqui pela setinha 1, é o processo de rompimento da ligação. Indica ainda para a gente que esse vai ser um processo endotérmico, ou seja, com absorção de calor. Só para deixar claro, a entalpia de ligação é sempre endotérmica porque a gente está analisando a energia para se romper a ligação. Mas pensa comigo, romper a ligação ou formar a ligação é basicamente o mesmo processo, só que eu estou no sentido de ida e no sentido de volta, ou seja, romper a ligação, eu preciso absorver uma quantidade de energia, e na hora que eu formo a ligação, eu vou liberar uma quantidade de energia, porque são processos análogos. Então, se eu pego esses dois átomos de hidrogênio e junto os dois formando a ligação química, eu represento por essa setinha 2 aqui, eu estou falando da minha formação da ligação, é um processo exotérmico, porque eu estou indo de um estado de maior energia para um estado de menor energia. Então o meu sistema vai precisar liberar calor para a vizinhança. Esse processo, então, é exotérmico. Lembrando disso, a gente tem que pensar que, num processo endotérmico, eu tenho sempre o ΔH positivo. Enquanto no processo exotérmico, eu vou ter sempre o ΔH negativo. Beleza? Então, pensa comigo. Uma reação química, ela ocorre como? Eu tenho os meus reagentes, eu preciso romper as ligações que estão ali nos meus reagentes, esses átomos vão ficar soltos, depois eu vou começar a formar as ligações para fazer os meus produtos. Igual Dalton falava, em uma reação química, os átomos não são destruídos nem criados, eles são apenas rearranjados. Então eu pego um determinado molécula, né, separo esses átomos e depois rearranjo ela para formar novas moléculas. Isso basicamente é uma reação química. Como por exemplo aqui, ó, tenho gás hidrogênio, tenho hidrogênio com hidrogênio, oxigênio com oxigênio, depois eu formo a água. Então eu deixei de ter ligação hidrogênio com hidrogênio, oxigênio com oxigênio, para misturar os caras aqui e botar oxigênio ligado a hidrogênio. Isso é uma reação química. Então, vamos entender como é que a gente faz para calcular, a partir da entalpia de ligação, o ΔH da reação, a variação da entalpia. A gente vai fazer o seguinte. No reagente, eu preciso que as ligações sejam rompidas. E nos produtos, eu preciso que as ligações sejam formadas. Então, basicamente, se eu preciso absorver energia para romper as ligações e depois liberar energia depois que as ligações são formadas, eu vou fazer esse balanço entre absorver e liberar e vejo se ele absorve mais do que libera, eu vou ter um processo endotérmico. Se ele libera mais do que absorve, eu vou ter um processo exotérmico. Então, a gente vai ficar com um cálculo assim, ó. Variação da entalpia vai ser igual a entalpia das ligações rompidas mais a entalpia das ligações formadas. E agora que vem a sacada.
Quando eu estou falando das ligações sendo rompidas, é um processo endotérmico, ou seja, esse valor aqui vai dar sempre um valor positivo. E quando eu estou falando de formação da ligação, eu sempre estou falando de um processo exotérmico, um valor negativo. No rompimento das ligações, eu estou falando dos meus reagentes. Na formação das ligações, eu estou falando dos meus produtos. Então aqui, referente aos meus reagentes, aqui está referente aos meus produtos. Então, entalpia do reagente, entalpia dos produtos. Agora, olha aqui. Rompimento é positivo. Formação, exotérmico, negativo. Então, a entalpia dos produtos aqui, quando eu for pegar as ligações, eu vou botar um valor aqui sempre negativo. Essa é a forma quando eu vou calcular a partir de entalpia de ligação. Saião, mas eu estava lá resolvendo os exercícios, e aí você me ensinou que o ΔH é produto menos reagente. E aí agora você vem nessa aula e fala que é reagente menos produto. Qual o sentido? Então você me ensinou errado na outra aula. Não. Se a gente vai falando de entalpia de formação, a gente sempre vai fazer produto menos reagente. Se a gente vai falando de entalpia de ligação, a gente vai falar de reagente menos produto. Vamos aplicar aqui em duas equações para a gente ver como é que funciona. Primeira etapa, identifica a equação e vê se a equação está balanceada. Se ela não estiver balanceada, a gente balanceia. Aqui os dois exemplos são balanceados só para facilitar aqui e a gente não demandar muito tempo. Segunda etapa, a gente vai desenhar as moléculas. Então aqui tem 2H2, vamos desenhar duas moléculas de H2. O hidrogênio tem valência 1, ele precisa de uma ligação só para ficar estável. O2 só tem uma molécula de oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons, ele precisa de duas ligações para ficar estável. Consequentemente, então, a gente vai desenhar esse cara oxigênio, duplo oxigênio. E na molécula de água, eu tenho duas moléculas de água que são 2 hidrogênios e um oxigênio. Então a gente vai ter um oxigênio como átomo central ligado a 2 hidrogênios. Perfeito. Desenhei as ligações que acontecem aqui na minha reação. E que nem eu falei aqui para vocês, eu preciso romper essas ligações que estão aqui no meu reagente para conseguir separar hidrogênio de oxigênio para depois formar aqui as ligações nos produtos. E aí o que a gente vai fazer agora? Vai contar cada uma das ligações. Então aqui eu tenho duas ligações hidrogênio com hidrogênio. E é bom a gente rabiscar mesmo as ligações para a gente lembrar que a gente contou essas ligações, a gente não se perder. Então a gente tem duas ligações hidrogênio com hidrogênio. Eu estou botando assim 2H hidrogênio com hidrogênio porque eu vou mexer com a entalpia dessa ligação aqui. E aqui eu tenho oxigênio dupla oxigênio. Como tem essa ligação já, vamos anotar aqui. Mais uma vez a entalpia oxigênio dupla oxigênio. Beleza. E do outro lado? Aqui são os meus reagentes. E a gente vai subtrair, no caso, do meu produto. No meu produto eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 ligações oxigênio com hidrogênio. Então, menos 4 vezes oxigênio com hidrogênio. Saião, como é que eu vou saber a entalpia do hidrogênio com hidrogênio, oxigênio com oxigênio, oxigênio com hidrogênio? Toda questão tem que te dar esses valores, você não precisa adivinhar do nada. Eles sempre vão botar lá uma tabelinha, e aí vocês vão acabar com isso aqui, identificando se você vai usar reagente menos produto, ou produto menos reagente. Se ele te der as entalpias de ligação, você vai fazer reagente menos produto. Se ele te der as entalpias de formação, você vai fazer produto menos reagente. Então vamos colocar os valores numéricos aqui. Perfeito, eu já sei qual é a entalpia do hidrogênio com hidrogênio, que é 436, oxigênio com oxigênio é 498 e oxigênio com hidrogênio é 464. Só jogo os valores aqui e a partir de agora é só matemática. Então basicamente o que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, que o ΔH vai ser entalpia do reagente menos entalpia do produto. A entalpia dos reagentes é essa aqui, enquanto a entalpia dos produtos é essa aqui. Então vamos anotar aqui. Pronto, então basicamente a gente fez esse valor aqui, somou, deu 1.370. E subtraiu desse valor aqui, e deu 1.856. Então, esse menos esse vai dar menos 486. Esse é o ΔH, a variação de entalpia para essa reação. Saião, então quer dizer que se eu pegar
A entalpia de formação aqui da água, lembrando que a entalpia de formação é 1 mol da substância. A entalpia de formação de 1 mol da substância vai ser metade desse valor aqui? Sim, se for pesquisar aí na internet, a entalpia de formação da água vai ser a metade desse valor aqui. 243, por aí, aproximado. Beleza. Agora vamos aqui para essa outra reação. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa, mas antes eu peço que vocês façam o seguinte. Pausem o vídeo aí e tentem fazer baseado nos dados da entalpia de ligação. Beleza, já que vocês já tentaram, agora vamos fazer o seguinte, ó, CH4, vamos desenhar ele. O carbono é meu átomo central. Ele está rodeado de 4 hidrogênios. Eu tenho 2 moléculas de oxigênio e a gente já viu como é que desenha o oxigênio. Oxigênio, duplo oxigênio. Por que o carbono aqui está ligado aos 4? Porque o carbono tem 4 ligações, 4 elétrons da camada de valência, faz 4 ligações com o hidrogênio. Desenhando esses 2 oxigênios aqui agora. CO2, o carbono tem 4 elétrons. Ele vai fazer 2 ligações com o oxigênio, que o oxigênio precisa de 2 ligações para estabilizar. Então ele vai fazer 2 ligações com o oxigênio e 2 ligações com o outro. Então vamos desenhar aqui o CO2. E agora a molécula de água a gente já desenhou lá em cima, então é só repetir. Pronto. Saião, eu não tinha conseguido fazer a questão porque eu não sabia desenhar as moléculas aqui. Beleza, então pausa o vídeo de novo e tenta resolver baseado nos valores que você tem de entalpia de ligação. Beleza, como você já tentou aí, vamos ver se o seu cálculo deu certo. Como é que a gente vai fazer aqui? Mesma coisa que a gente fez em cima. Conta as ligações que tem aqui e anota. Então aqui, ó, carbono com hidrogênio, eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações carbono e hidrogênio. Ligação oxigênio com oxigênio, eu tenho 2. 2 ligações duplas oxigênio com oxigênio. Menos o que acontece aqui nos produtos. Eu tenho aqui, ó, 2 ligações carbono-oxigênio. E oxigênio com hidrogênio eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações. Perfeito. A parte química a gente já fez. A gente já identificou aqui como é que a gente vai calcular esse ΔH. Agora vamos só jogar os valores aqui e depois a gente faz a conta. Pronto, então ó, a entalpia do ligação carbono-hidrogênio 416, só joguei o valor. Oxigênio duplo oxigênio 498, carbono duplo oxigênio 805 e oxigênio simples hidrogênio 464. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima. O ΔH vai ser a entalpia do reagente menos a entalpia do produto. Então somando esses valores aqui, ó, 4 vezes 416, que dá 1.664, mais 2 vezes 498, que dá 996. Somando esses dois dá 2.660. 2 vezes 805 dá 1.610. E 4 vezes 464, a gente já tinha feito a conta aqui, ó, dá 1.856. Somando esses dois dá 3.466. Fazendo reagente menos produto, esse valor aqui, a gente vai obter o quê? Pronto. Menos 806. Olha uma coisa que eu quero que vocês observem aqui. Daqui para cima é química. O restante é só matemática. Por que é importante vocês fazerem assim, passo a passo, colocando entre parênteses, identificando o sinal aqui, lembrando que esse sinal aplica tanto a esse quanto a esse aqui. É importante que vocês façam as etapas devagarzinho, justamente para vocês não errarem os cálculos. Se vocês errarem um cálculo matemático que qualquer, vai dar um número muito diferente do resultado. Porque se você fizer aqui um sinal negativo só aqui, mas não aqui, já vai afastar 1856, por exemplo, do seu resultado. Então aqui é um grande problema. Vocês têm que pensar aqui na parte matemática e fazer com calma. Outro fator que vocês podem errar também, desenhar as moléculas erradas. E para isso vocês têm que treinar. Então faz exercício para conseguir desenhar as moléculas certinho e não esquecer de contar as ligações. Por isso que você tem que rabiscar as ligações. Outra coisa importante, essas duas reações são reações exotérmicas, liberam calor. Se a gente for observar, são duas reações de combustão. Combustão do hidrogênio e combustão do metano. Na real, que essa não é uma reação de combustão padrão, porque não é um mol de hidrogênio, né? Mas essa que seria uma reação de combustão. Então, toda reação de combustão vai ter entalpia exotérmica, né? Vai ter variação da entalpia negativa.
O que que isso significa? Isso significa que para romper as ligações aqui, eu preciso absorver muito menos energia do que na hora que eu vou liberar aqui. Então eu libero muito mais energia aqui para estabilizar os meus produtos do que na hora que eu preciso aqui romper as ligações dos meus reagentes. Por isso que o valor aqui dá sempre negativo. Perfeito? Então galera, é isso. Um beijo, um cheiro para vocês. Até a próxima.